Boa noite, pessoas. Here with another episode of Bomb or No Agrocast, Good or No Agrocast. And today we're going to continue always, as we always do, talking about agriculture, how it relates globally and in Brazil, that sort of thing. We're here with the home team again. We got the Agro Ops is here again. And then we're very blessed to have a couple entrepreneurs and agricultural experts from Brazil from their company's called Dual Agro. So we have João and João. I've known them now for a while, so I just call them João squared. But I actually just identify them. I always pronounce it wrong, but there's João Eloy and João Coelho. I always pronounce that name wrong. Coelho, that sort of thing. So we're very, very pleased to have them here. And maybe to start out, we can have them talk a little bit about their background in agriculture, or maybe not agriculture if they have some of that as well. But Joel, if you want to go first, we'll start with you. Ok. Obrigado, Jeff. É um prazer estar aqui participando aqui desse podcast. É sempre bom a gente estar trocando ideia com pessoas que têm vasta experiência, né? Compartilhando, essa troca é sempre muito saudável e contribui bastante para o nosso crescimento, tá? Então, meu nome é João Coelho. Eu tô no mercado, eu tô trabalhando com agro aí há mais de 20 anos, né? Tenho experiências aí em grandes empresas do agro brasileiro e global também. Trabalhei na Marquesan, na Tatu Marquesan por 5 anos, atendia todo o mercado africano e América do Norte. A GCO, Valtra e Massey por 15 anos. Experiência como gestor de pós-venda e depois comercial, focado exclusivamente na área de tecnologia, né, com a Precision Plant. Hoje ainda trabalho com a Verge. A Verge é uma empresa canadense especializada em software para agricultura, sistematização de área. E aí estou nesse desafio com o João Eloy aí, na Dual Agro, uma empresa de representação. Uma empresa que surgiu aí através de uma parceria minha e o João, que já é de longa data, né? Estudamos junto aí, né? No primário, como a gente dizia antigamente. E fizemos estágio fora do país, coincidentemente na mesma fazenda lá em Dakota do Norte, né? Com certeza. Então, fazendo uma história longa, curta, basicamente é isso aí. Sou formado em técnico em agricultura e também formação em marketing, tá, pessoal? E estamos aqui para poder agregar. So let's see. I'm not very good at math, but I added up all those years. You must be 80 years old. Or no? No, just about. I know, I'm just kidding. No, it's really good experience. It's just interesting as you get older. When you're in your 20s, it's like, I worked somewhere 5 years. Yeah. When you're older, it's like I worked there 10 years and 15 years. But you add it up, it's like, it seems like a long time. Yeah, and because I cut my beard, because all white, so I take that way, don't show my age. You're lucky you have kind of a baby face. Yeah. So, Mr. Eloy, tell us a little bit about yourself. Bom, é um prazer também estar aqui com vocês. Sempre estar falando dos negócios, tecnologia, com bons amigos, com pessoas de valores. Falar um pouco do nossa empresa. Eu e o João, a gente já se conhece desde os 13 anos. Fizemos aí técnica agrícola em Pompeia junto na fundação. Era um curso do Grupo Jato que tinha em Pompeia. Depois nós tivemos a felicidade de estagiar nos Estados Unidos, onde tivemos a oportunidade de aprender o inglês. E aí começamos a nossa vida profissional, cada um numa empresa diferente. Eu comecei trabalhando na Jato, na parte de exportação, trabalhei na parte de qualidade, ajuda de teste de campo e compras no final. E aí depois trabalhei 10 anos na Jato, depois eu fui para a Pentair, que é uma empresa americana, que é a parte de pontas de pulverização e bombas, onde eu era responsável da parte comercial na América Latina e 2 grandes contas aqui no Brasil, que uma era Jato e outra Syngenta. E sempre eram produtos voltados para a parte de pulverização e tecnologias de aplicação. Falando um pouco do nosso negócio, já aproveitando, e aí a partir de uma conversa minha e do João, que também é meu compadre, a gente chama de compadre, porque é meu compadre, e a gente teve essa ideia de começar essa empresa, a Dual Agro, para trazer tecnologias de empresas importantes
onde a gente tá unindo forças junto com o Jeff, o Antônio, para trazer o que tem de melhor pro Brasil, né? Okay, great, Okay. great. So all of us are kind of in the same situation. You hear a lot in agriculture the last couple of years. You know, there's always cycles in agriculture globally where there's downturns in markets, stuff like that. And it's not to make it sound like it's not serious. Obvious it is, but history shows it always turns around. I've never seen it longer than I'm really old. I am old, but going back to the 70s, I've only seen a cycle where it's down for one time 3 years. Otherwise, it's like 2 years. But then it comes right back up. So it'd be good to get your guys' views on kind of how you see things. You know, what you're hearing in Brazil, because I see it as it's been down in 2024, 2025. So theoretically, 2026 is a third year. And I'm starting to see soybean prices start to tick up again. So, and it's not to be over optimistic, but when I look at soybean prices, it's tracking pretty well. It seems like it could get better. But what are you guys hearing, or what's your guys' views on the market globally and in Brazil? Ô, Jeff, a tendência de mercado, né, e falando de commodity, a realidade é realmente essa, né? Hoje a gente está vendo aí a commodity, o soja, esboçando aí um sinal de recuperação. A gente sabe que o preço histórico da soja é ditado em dólar, né? Então, a gente teve aí nos anos de até pandemia e até pós-pandemia, a gente teve aí, né, uma variação enorme de preço, né, Antônio? Sim. Isso aí trouxe todas as outras coisas para um outro patamar, né? Isso impactou em insumos, né? Insumo subiu e não regrediu. Então, o custo de produção subiu. Então, essa recuperação que a gente está vendo aqui nos últimos meses do preço da soja é importante para o mercado. Vamos falar regionalmente, né, para o Brasil. A gente passou por algumas provações, o agro brasileiro, estiagem, né? Então, guerras internacionais lá na Ucrânia com a Rússia impactou também no valor dos insumos, né, fertilizantes, que subiu bastante. Então agora as coisas tendem, a gente está enxergando aí uma oportunidade em 2026 de uma estabilidade, recuperação de preço de commodity, e aí o produtor brasileiro aí podendo respirar novamente. Tá? Isso vai impactar também em venda de máquinas, né? A gente está falando aqui sobre o agro e máquinas está inserido, esse é o nosso métier, né? Esse é o nosso meio. Então, a gente espera que com isso impacte positivamente também no mercado de máquinas, né? E basicamente tratores, porque quando a venda de trator ele aumenta, ele puxa todas as outras coisas, pulverizador, linha de plantio, etc, etc. Então, a gente está acompanhando e está enxergando uma oportunidade positiva, oportunidade boa para 2026. Okay, that's interesting. How about you? Eu olhando para esse lado, eu considerando que tem uma melhora nos preços da commodity, eu acho que a soja é um ponto inicial, ainda a gente acha que pode ser que ainda melhore alguma coisa, mas um dos pontos que está, acho que impactando também, a gente está falando na parte política, que indiretamente a parte de juro para troca de máquina. Então, se apesar do agricultor tá relacionado diretamente ao preço da soja para crescimento, a questão política envolve diretamente o nosso setor, que é a parte de máquinas. Então, com as taxas hoje 17%, 20%, diminuição de investimento para troca de máquina, vai ter muito, acho que a parte retrofit, e por enquanto esse ano, no final de 2025, início de 2026, de máquinas que aí com 3, 4 anos, e o agricultor optando por fazer em vez de fazer a troca, fazer a melhoria da máquina, que ela, por um custo aí, estamos falando de 15% até uns 30%, de um pulverizador, de uma colhedora, só que com um ganho de 80%, que aí liga diretamente a situação que está o país hoje. O objetivo do agricultor é fechar a conta. Não, justamente, João, a questão do retrofit, ela tem se destacado, né? Esse ano aqui, eu falei com alguns revendedores do Centro-Oeste, que teve um crescimento enorme em retrofit, falando de plantadeira, né? Manteve o chassi, a linha, né, de plantio, e trocou a tecnologia. Pós-venda.
pós-venda, então, pós-vendas, o peças, aplicativo, exatamente. melhoria, equipamentos novos, Isso. vamos dizer assim, tecnologia nova para equipamentos já Exatamente, existentes, né? Exatamente, é bem isso aí. E eu acho que é algo extremamente importante, porque assim, quando a gente está falando de fechar número, a gente entende que depende do agricultor. O agricultor em si ele continua plantando, só que quando ele tem as limitações dele, a condição climática ele não controla. O que está na mão dele? Buscar algo para ele produzir mais. Só que a crise financeira que vem se arrastando nos últimos anos, devido à condição climática e taxa de juro muito alto, dificulta o agricultor adotar determinada tecnologia. Aí é onde entra a opção nossa de oferecer algo, uma tecnologia mais acessível, com o alto nível que ele busca, né? Então, esse eu acho que é importante, onde vem a do Agro, que é a nossa empresa, tem a do Jeff, que é a parte com as representações também, para a gente conseguir buscar algo para o agricultor e atender essas demandas específicas, né? Okay. And I always tend to think about soybeans and corn because that's what I grew up with. But like Brazil is so diverse. Is the same thing happening with coffee, fruit, and sugarcane? Is the market down, or is it No. kind of immune in those specialty markets? Não. Algodão e café. O café até mais, né? O café, o valor da saca de café, ele aumentou exponencialmente e ainda existe oportunidade para um crescimento, um pouco mais tímido, mas ainda existe. Sim. Né? E provavelmente não vai regredir. Então o café... Porque nós estamos completando a questão da China tomando mais café, né? Então, a gente tem amigos aí em Patrocínio, no Triângulo Mineiro, que são grandes produtores aí, né? Então, assim, a gente conversa muito com eles, entendendo o mercado. Passaram por algumas crises, dificuldade climática, e preços, mas agora eles estão conseguindo colher. Por isso que a gente entende que algumas áreas que nem hoje, falando especificamente da cana-de-açúcar, minha família, nós somos produtores de cana-de-açúcar. Então a gente entende que a gente teve uma época muito boa, que nem complementando o que você está falando, Jeff, sempre o preço de cana é 2 anos, 3 anos bom, 2 anos ruins. Então é exatamente isso que a gente está falando. Então, só que o ponto é conseguir se manter no setor. Quando a gente fala se manter no setor, é fazer o básico muito bem feito para conseguir trazer benefício hoje para a empresa e fechar o número, né? Isso mesmo. E aí, Jeff e Antônio também, aí entra a tecnologia, né? Então a gente falou sobre o preço, né? Sobre as dificuldades que o mercado agro enfrentou. Mas aí, a gente trazendo isso para o nosso ambiente, a gente volta e se foca na tecnologia. Por quê? Apesar de todas essas dificuldades, o produtor ele tem um desafio enorme, que é produzir mais dentro da mesma área. E como fazer isso? Expansão de área? Não, vai aumentar muito o custo, né, João? Porque a parte de expansão de área é algo muito importante, porque tudo a gente fala assim, expandir a área para reduzir o custo fixo. Porém, hoje a condição que está, você expandir muita área também para reduzir o custo fixo, você tem a questão de deixar de produzir na sua área. Exatamente. Então, o foco é produzir na sua mesma área. Aí onde entra a tecnologia, né? Entrando tecnologia para ter maior produtividade. Esse é o ponto. Por quê? Com a tecnologia, né, você consegue melhorar a qualidade do seu plantio, então a quantidade exata de semente, quantidade de fertilizante, né, na profundidade, evitar o contato com a semente. Então, a tecnologia, ou seja, a parte de monitoramento, eu falei um pouco agora sobre a Verge. A Verge é uma empresa especializada em mapear a área para poder realizar o plantio da melhor forma possível, né? E aí é uma cascata, né? Então, mapeou a área, definiu as linhas, aí tem que ir uma plantadeira de qualidade, com, né? Plantadeira nova ou retrofitada, né? Onde a gente falou bastante que o mercado aumentou, para que você coloque a semente na posição, no local, na quantidade correta. Pulverização seletiva, a gente viu que isso cresceu muito no Brasil, de aplicação seletiva, né, Antônio? Então, realmente você vai ter uma economia de defensiva, porque realmente você vai aplicar o que precisa ser aplicado no local correto. Então, a tecnologia, ela vai
realmente ajudar o produtor nesse momento aí. Porque a gente está falando que para a gente adotar a tecnologia, ela tem que ser pagável, vamos dizer assim. Não adianta você adotar uma tecnologia que não te traga benefício, mas esse benefício, nós não estamos falando a longo prazo, a gente tem que ser um benefício a curto prazo. Onde que entra a parte? Se eu for fazer um plantio hoje, com as tecnologias que nós temos hoje, desde a parte de cobrição de semente, fazer uma cobrição de semente para melhorar a minha germinação, falando assim que uma planta hoje que demora 1 ou 2 dias mais de germinar em relação a outra, tem a questão de sombreamento e perda de 15% na produção, então naquela área. E aí depois pensando na parte de pulverização, onde entra os produtos Dura também, a gente está falando, você vai fazer abastecer a máquina. Se eu consigo fazer um abastecimento hoje, tudo está relacionado com janela de plantio, que nos últimos anos, infelizmente, algumas regiões estreitou, fechou a janela de plantio por causa da condição climática. Então, antes eu falava assim, eu vou começar a segunda quinzena de outubro após 50 milímetros de chuva. Hoje, esse ano, algumas regiões de Goiás, alguma região de Mato Grosso, São Paulo, a chuva demorou para vir. Então a janela encurtou essa janela. Então, se eu não tiver precisão na hora de plantar com qualidade e na hora que eu for pulverizar, eu uso um produto de um fluxômetro para medir a quantidade de água que eu vou abastecer, ser rápido para fazer essa troca ou esse abastecimento, em vez de eu fazer em 40 minutos, né, Jeff, nós estávamos conversando, quantos minutos você gasta para abastecer um tanque de 3 mil litros? 20 minutos. Não, mas a hora que você vai cronometrar no final do dia, você trocou, você não fez o calda pronta, você não tem um calda pronta, você só está misturando, você gastou em média de 40 minutos. Então, quando eu encurto uso toda a tecnologia que está disponível hoje, eu consigo reduzir meu tempo de parada da máquina, vamos dizer assim, ser mais efetivo na aplicação e ter mais qualidade e trazer dinheiro para o bolso. Esse é o ponto principal, certo? Yeah, it's interesting because not to get off on a kind of a corporate tangent, but like with farming, you see these ups and downs with grain prices, which is basically the salary for the farmer. When it's up, everyone's raising their input costs, fertilizer costs more, chemicals cost more. Then when prices go down, you don't see those companies ever lower their input costs, and it's kind of sad in my opinion, but anyway, so like you're saying, it's almost like you have to invest in technology to reduce your input costs. And that's usually the ROI model is, okay, I don't, fertilizer now is, whatever it is, 2-3 times as much as it was 30 years ago, but the soybean and grain prices aren't that much more. Yeah. So you have to reduce the amount, that sort of thing. So kind of looking at technology, I know Duo Agro works with a lot of different things. What's your guys' kind of approach to the market now with various products that you work with? Falando dos produtos hoje que a Duo Agro representa, as marcas que ela representa, a gente está muito focado com a Dura Products, e hoje a gente tem a grande parceira que é a VRO, que tem uma, não digo ilimitada, mas umas marcas extremamente importantes para a parte de plantio, colheita e pulverização, que acho que é os processos mais importantes pro agricultor que planta a parte de grãos. Então, qual que é o nosso... Hoje a gente tem essas marcas que a gente atende, a gente está mais focado na parte de distribuidor e fabricantes, porém a gente tem toda uma estrutura junto com a VRO para atender os clientes final, para responder eles na informação que precisa e sempre destinar ele para um distribuidor ou um fabricante que a gente já comercializa os produtos. Esse é o objetivo principal, que são tecnologias da parte de pulverização, colheita e plantio, que a gente está trazendo, certo? E sempre se preocupando muito na qualidade, né? Então não basta só a gente fazer um trabalho comercial junto com a VRO, né, Antônio? Mas também fazer na ponta, né? Esse atendimento. A gente tem que garantir... Em campo. Em campo. O nosso objetivo é garantir que o nosso cliente, ele tenha condição de extrair o máximo possível do equipamento, né?
seja um item para melhorar plantio, um item de aplicação, uma análise de umidade, ou uma análise climática, né? Então, Uma estação meteorológica, né? seja lá qual é o produto, a gente tem que garantir que realmente o cliente ele está extraindo o máximo do equipamento, né? E obtém a melhor performance possível. E com isso, né? Com isso, ele possa ampliar a sua operação, possa comprar outros equipamentos e a gente também ter aquele produtor como uma referência para que a gente consiga ser mais presente na região como um todo, né? Além de indicar, então, uma nova tecnologia que pode ajudar o produtor, você ainda vai lá para mostrar para ele como tirar o melhor dessa tecnologia. É essa a questão, né? A nossa preocupação é essa aí. Perfeito. Como atender melhor possível o nosso cliente. Ótimo. So for the OEMs, even though they're selling a lot less now, let's say than 2 years ago, do they seem to be open during when it's down? Like, hey, we got to kind of, how they say it, retool our equipment, meaning kind of maybe add some new technology, stuff like that. So when the market gets better, they're ready. Or what are you kind of hearing from the manufacturers? Você quer? Falando, acho que você pode complementar, mas falando hoje, na situação que está, muitos fabricantes estão trabalhando, fabricantes de pulverizadores, de máquinas, estão trabalhando muito forte na parte de retrofit e na parte de manutenção pesada das máquinas. Como o agricultor não está trocando a máquina, ele está reformando a máquina para ficar pronta para ele trabalhar aí nos próximos anos. Então, assim, esse é algo, hoje é uma realidade no país, que a gente, na situação econômica que está, que todo agricultor está buscando manter aquilo que ele tem para continuar no mercado, porque se a gente, como agricultor, como eu sou indo para a 5ª geração, meu filho, eu acho que a gente quer se manter no campo. Para se manter no campo hoje, tem que trabalhar muito pesado, reduzir custo e produzir mais. E eu acho que a notícia boa de tudo isso aí, que a gente só tem que pensar positivo, é que quem conseguir se manter ou sobressair nessa condição, às vezes até fechar número, até ter lucro hoje, quando chegar as condições melhores, aí ele vai estar lá na frente. Né? Esse é o ponto principal, né? E aí, contribuindo para a discussão, Jeff, os OEMs hoje, eles identificaram uma oportunidade, como o João Eloy comentou, Antônio, que antes o core, né, o objetivo principal era comercializar unidades, né? Pulverizador, linha de plantio. Hoje os OEMs, por conta, né, da atual conjuntura do mercado agro brasileiro, ele identificou, né, João, a oportunidade onde tinha outras pequenas empresas trabalhando já há algum tempo, os fabricantes enxergaram agora, né, os OEMs enxergaram agora a oportunidade de, numa baixa de venda de equipamento, de fazer volume com pós-venda, né? Isso. Com aftermarket. Então, ele está realmente se preocupando em atualizar a máquina dele, manter a marca dele lá dentro daquele produtor. Então, é uma realidade aí. E nós estamos aí envolvidos nisso, né? Para a gente é uma oportunidade pelas soluções que a gente oferece, né? Então, estamos preparados para poder realmente atender o produtor lá na ponta. Porque assim, falando de máquinas, cedo ou tarde, uma máquina de um pulverizador, uma colhedora, uma plantadora, de 2 a 3 anos, cedo ou tarde ela vai dar algum pequeno problema, ou um problema mais complexo, mas o que faz a empresa se manter, ou o agricultor manter aquela marca, é o pós-venda. O pós-venda forte dela. Então, a hora que ele precisa daquela peça, ou ele precisa daquela assistência, tem que estar lá. Que eu acho que é aí que entra muito importante quando a gente fala hoje falando de materiais fora do país, todo mundo antes tinha medo de comprar uma máquina importada, americana ou de outro país, pela questão de pós-venda, né? Hoje a gente tem aí os maiores líderes de mercado, hoje forte no pós-venda e com disponibilidade de peça graças à possibilidade de importação de peça, estoque local, que entra aí, canaliza hoje para a questão das parcerias que a gente tem forte hoje com a Graou, com outras empresas aí, para ter a peça disponível quando o agricultor precisa naquele momento.
porque o agricultor não pode esperar quando ele está na parte de pulverização ou colheita, ele não pode esperar 1 ou 2 dias, tem que ser em horas, ele tem que dar disponibilidade para a máquina, né? Então esse é um ponto importante, né? Yeah, there's a lot of truth in that too. A lot of times the manufacturers won't adopt stuff immediately, but once the farmers and the producers do, oh, maybe this might be something we should add at the factory. It's been that way as far back as I can remember with every OEM. It seems like there's very few that lead the way. You know, like it's a spray, like camera systems. It was all aftermarket, and now OEMs are starting to want to implement camera systems for spraying and stuff like that. So it's all pretty interesting. Eu acho que isso, Jeff, complementando isso que você está comentando, vem uma demanda, a gente fala de trás para frente, ou seja, em vez de sair nas máquinas, vai para o campo e a fábrica entende que aquilo lá é importante e passa a adotar a tecnologia. Que é extremamente, exatamente isso, porque eles entendem muitas vezes, não digo que uma distância da fábrica do campo, mas assim, devido a fábrica ter um projeto, só que no campo ou no Brasil ele é muito grande. Então a gente tem solo arenoso, argiloso, temos solo aí de praticamente areia, o cerrado produzindo excelentes produções, e aí você tem uma parte de uma terra muito argilosa. Então uma empresa que vem para o Brasil ou uma empresa que está no Brasil e pensa apenas localmente, ela não cresce. Então, por isso que a gente tem que estar olhando todas as condições para conseguir crescer. Então, a gente tem que olhar o cliente pequeno, o cliente médio e grande, que quer alavancar a venda dele, e pensando nas condições hoje do Brasil, janelas curtas, condição climática. Então, na hora que ele começar o plantio, ele não pode ter problema com a plantadeira, já pensando que ele vai estar plantando em cima de palhada, ou solo limpo, ou um solo arenoso que tem menos palhada. Então, assim, a gente tem que ter todas essas condições pensando, né? Okay. Well, I guess overall then, you know, as far as the market, is it still no bomb or Meggio bomb? Where do you guys put it at? Eu acho que ele tá médio bom e melhorando. E é isso que a gente espera. Tá pra cima. Virando a chavinha aqui, Jeff. Right there. So Meggio, we're past the no, kind of in the Meggio for Exatamente. bomb. All right. Well, good stuff. Appreciate you guys joining us today, and Prazer. look forward to working with you guys in the future. Prazer. Obrigado. Obrigado. Obrigado.